Marcos capítulo 9, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-a, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsarem, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E Jesus disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Senhor Deus e Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Tira, Senhor, toda distração, toda inquietação, tudo aquilo que tenta nos tirar a concentrar-se, a receber a Tua palavra nessa noite. Porque nós entendemos que a Tua palavra é o Senhor falando conosco. Assim nós te louvaremos, ó Deus, porque a maior revelação, a maior profecia é a Tua palavra, e nós te louvaremos. Amém e amém. Podeis assentar. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que requer muito, mas muito a nossa atenção para compreender o que Deus reservou a falar conosco nesta noite. A nossa vida, ela só toma uma direção no sentido de vencermos quando nós permitimos despertar em nosso interior a capacidade de amadurecer
e de compreender que todas as vezes em que esta palavra, eu me refiro à Bíblia, é pregada, é Deus falando claramente aos nossos corações. O receituário, o manual do crente, a bússola, o mapa, é a palavra de Deus. Sabemos que nós vivemos em uma época em que muitos fazem campanhas em busca de um milagre, de uma vitória. E não é muito difícil você encontrar com alguém que já fez não uma, mas inúmeras campanhas, já subiu até mesmo no monte, já fez propósitos e não obteve vitória ainda. E nós precisamos entender que, dependendo da luta, as armas, elas têm que ser mudadas também. Para cada batalha existe uma arma que deve ser usada. Quando nós falamos no mundo físico, humanamente falando, dependendo da ocorrência, quando chamam a polícia, o policial ele não vai usar uma arma, é letal, mata, uma arma letal, mas dependendo ele vai utilizar uma arma não letal, uma tase, não é isso? Arma de choque, ou um spray de pimenta, que agora tem uma lei aí que está querendo autorizar os spray para as mulheres que são agredidas pelos esposos, dá um xixizinho nos olhos deles, para dar tempo dela dar aquele mata-leão e chamar os homens de bota. Ou matar logo, né? Antes que aconteça o feminicídio, pode acontecer o maridicídio, né? Aleluia. Então, nós estamos falando sobre armas. Armas é para ser usadas, porém de forma correta. Você não vai ver um policial atirando para todo lado. E quando nós olhamos para estas palavras que nós acabamos de ler aqui, nós encontramos claramente que na vida do crente existe armas. E estas armas têm que ser usadas. Pena que muitos não entendem isto. Por isso querem vencer do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, e se esquecem. Tem batalhas que você vai ter que utilizar outras espécies de armas. Não é na ignorância, não é na discussão, não é retribuindo mal com mal, não é, me traiu, eu vou trair também. Não, aí você aplica o quê? O perdão. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Me tratou mal, vou tratar na mesma? Não. É aí que você trate bem. Antes dele acordar, faça um café da manhã daquele bem recheado. Ele te tratou mal a noite inteira, a tarde inteira. Aí quando é de manhã, dá aquele cafezão da manhã na mesa. Você quebra ele no meio desse jeito. Não é você dizendo, eu vou colocar chumbinho na comida dele. Não, não é assim. Não. E nem o quê? E nem pimenta, né? Nem desejar o mal. Você usa as armas conforme é necessário a se usar. A Bíblia está dizendo acerca de um homem que tinha um filho.
Esse homem não tinha 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos. Ele só tinha um filho. E não precisa aprofundar muito para saber que quem tem apenas um filho é o xodozinho da casa. Não é assim? Eu só tenho ele. É o bebê de papai e de mamãe. Não é assim? Só que a Bíblia diz que este garoto, desde a infância dele, ele é tomado por espíritos malignos, na qual a Bíblia o destaca como castas de demônios. Em outras palavras, legiões de demônios, que se apossou do corpo daquele garoto. Ô, saudade da minha raquete. Se apossou do corpo daquele garoto. E tem mais, a Bíblia diz que o espírito era mudo e surdo. Entenda uma coisa: como nem todo mudo e surdo é por conta de espíritos malignos, também, em contrapartida, nem todo mudo e surdo acopla isso para si naturalmente. Não vá confundir as coisas. Eu não estou dizendo que toda pessoa muda e surda é porque é espírito maligno, não é isso. Mas tem casos isolados que esta é a razão. Este era um destes. Poucos, mas existia. E existe até os dias de hoje. O garoto não falava. E o garoto não ouvia. Porque a casta de demônios tampava os seus ouvidos e a sua boca. Ele não podia pedir socorro para alguém. Socorro, pai, me ajude, pai, me ajude. Ele não falava. Ele não escutava. E tem mais. A Bíblia diz que aquele espírito maligno, aquela casta de demônios, apanhava o garoto e despedaçava-o. Ele espumava e rangia os dentes. E o texto diz claramente que ele ia secando. Ele ia secando. O que é isso? Estava só pele e osso. Porque não se alimentava. O demônio sacudia, atormentava a vida deste garoto 24 horas por dia. O texto não frisa, mas o pai deste garoto já tinha gastado todos os seus recursos financeiros. Se fosse hoje, já tinha sido levado para consultar nos melhores hospitais, nas melhores clínicas, feito todos os exames, e o resultado final era: seu filho não tem nada. Porque não era na lógica carnal, mas era espiritual. O pai entra em desespero. Ele não sabe mais o que fazer. As notícias se espalham acerca de Jesus. Jesus está na cidade. Aonde Jesus chega, milagres acontece. Paralíticos levantam, mudos falam, surdo escuta, cego enxerga, até morto ele faz reviver. Aí este homem pensa consigo mesmo: então eu vou atrás desse tal de Jesus. Somente ele pode me ajudar a solucionar este problema. Só que quando ele vai ao encontro de Jesus, ele se encontra primeiro com os seus discípulos, uma partícula dos discípulos.
E naquele momento que o pai chega com o garoto, os discípulos ali já entram em ação para expulsar aqueles demônios, aquela casta infernal que atormentava a vida do garoto. Só que eles fizeram de tudo, mas os demônios não saíam. Não saíam. Aí a Bíblia diz que os escribas entram, porque ali torna-se uma roda. Os discípulos estão em volta, outras pessoas se aproximam. Aí os escribas vêm também e começam a discutir com eles. O texto não diz o que eles estavam falando, mas eu imagino os escribas olhando e falando: e agora? Cadê o poder que vocês dizem ter? Como é que vocês vão solucionar este problema? Aí entra um bate-boca. Eu imagino os discípulos dizendo: mas nós já fizemos de tudo, já tentamos de todas as formas, o demônio não sai, ele continua possesso. E os escribas sempre têm ação dizendo: vocês vão ter que solucionar, o pai está pedindo socorro, o garoto está sofrendo, e agora, o que acontece? Eles começam a discutir entre eles. De repente alguém chega. No momento da discussão, Jesus chega. Porque em vez dos discípulos ocuparem o tempo procurando solucionar, agora eles se entregam à discussão, a bate-boca. Igualmente muita gente faz. Em vez de procurar solução para o problema, aí coloca a culpa em fulano, em beltrano, em ciclano. Aí diz: mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não adianta ficar discutindo quando você está diante de um problema, quando você está diante de uma adversidade, quando você está diante de uma enfermidade, quando você está diante de uma causa impossível. Não adianta discutir. O que tem que fazer é levar o caso, a situação, até quem pode resolver. E quem é este alguém? Jesus. Eu vou lhe falar algo com muita clareza aqui. Tem coisas que eu, como pastor, posso ajudar você a resolver. Tem coisas que eu, como pastor, posso solucionar na sua vida. Tem coisas que eu posso resolver para você e com você. Mas tem coisas que é somente Deus que pode fazer. E sabe por que Deus limitou isso? Porque senão ninguém nessa vida mais procuraria o Senhor. Só procuraria os homens. Muitos pensariam que não preciso mais de Jesus, ele resolve para mim, ela resolve para mim. Já viu aquela questão de aperto? Às vezes tu acha uma forma de um escape, aí você chega e diz: pastor Hinaldo, me empresta R$200, pastor Hinaldo. Você me empresta? Sim. Eu me empresto, pronto, resolvi o problema. Aí amanhã eu preciso de mais 200. Eu falo: missionária Terezinha, a senhora pode me emprestar R$200? Posso. Eu vou lhe pagar com juros, viu? Aí passa outro dia, aí você diz: Cláudio, você pode me emprestar 200? Posso. Aí passa uma semana. Você está devendo quanto? 600. Aí o dinheiro que você tinha para receber, você não recebeu. Aí agora a dívida dobrou. Aí você lembra de Neemias, aí diz: agora Neemias vai me ajudar. Aí você diz: Neemias, você pode me emprestar 600? Neemias, você pode, meu amigo, eu sei que eu posso contar com você. Aí Deus usa Neemias, e Neemias fala assim: ô meu querido, eu estou devendo 1.200 e ainda não tenho. Você está entendendo? Aí você liga para outra, e rapaz, se eu tivesse, era na hora, tu sabe disso, né? Aí você pensa: meu querido, ainda fica pensando: o que eu faço, o que eu faço? Apresenta para Jesus, apresenta para Deus. Ele tem a solução. Tem momentos da nossa vida que é só a gente e Deus e mais ninguém. Eu já vivi isso na minha vida, em vários sentidos da história. Tem momentos que Deus afasta as pessoas da gente para ver o que a gente vai fazer. Eu vou lhe dar um conselho: quanto mais tempo você reclamar, murmurar e questionar, mais tempo você vai ficar com este problema com você. Para de reclamar,
para de murmurar, apresente a Deus, espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele é Deus provedor, irmãos. Ele é Deus provedor. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Essa semana eu fui chupar um picolé com a bispa ali naquela fábrica de picolé, né? No atacadão dos picolé. Só um trocadinho, falei, vamos lá chupar um picolé, bora. Aí quando a gente vai entrando assim, quando põe um pé na loja, na entrada, aí a bispa parou, disse, aí me catucou logo, eu disse, o que ela? E o que é? Ela, em vez de tomar logo posse da bênção, eu me catucando, eu olhei assim, disse, era pouco, irmão, R$5. Aí a gente tem que vigiar. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, né? E as câmeras também. Aí quando eu olhei, R$5, a câmera já estava de frente. Aí eu já vou logo mostrar que eu sei que a câmera está ali, né? Eu já baixei, ó. Você está entendendo? Aí entrei com ela e fui na moça do caixa. Falei, moça, ó. Ela disse, estou vendo. Eu disse, achei aqui, ó. Ela, e agora? Eu falei, e agora de quem é? Ela disse, ó, fazer o quê, né? Falei, se você quiser puxar as imagens aí para ver de quem é. Ela disse, não tem como não, para ficar para você mesmo. Perdeu. Falei, pois é, estou fazendo minha parte. Estou fazendo minha parte, olhando para a câmera, né? Está aqui, ó, mas não tem o dono. O dono está aqui. Achado não é roubado. Então, tomo posse da bênção. Você está entendendo? Paguei o picolé e saí feliz da vida. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Agora vai tu, crente, tu vê de frente à câmera e tu vai. 2 dias depois tu está naquele jornalzinho que passa. Você está entendendo? Aí passa, olha lá, olha a cara, olha só. Era de fulano, olha lá, olha a cara do bandido, da bandida, olha lá, ó. Pensando que não estava sendo filmado, ó, flagrado, ó. Denuncia, gente, porque quem conhece, reconhece. Aí até tu explicar, meu amigo, que focinho de porco não é tomada, está enrolado há muito tempo. Então aí Jesus chega. Quando Jesus chega, o Pai larga a discussão entre os discípulos e os escribas, e ele vai correndo imediatamente até Jesus, diante de Jesus, e ele clama diante do Senhor naquele momento, dizendo, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, este o apanha, o despedaçam, espuma, range os dentes e vai se secando. Irmão, imagina Jesus olhando assim para ele, porque Jesus não perguntou o que ele tinha. Ele já vai correndo, e a escrita do texto já dá claramente, ele dizendo, respondendo, mestre, eu trouxe-te o meu filho, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, e espuma, range os dentes, e vai se secando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Olha que o pai falou todas as características. Rangia os dentes, espumava, despedaçava, não é assim? Aí diz, um espírito mudo. Mas ele nem sabia que era surdo também. Depois Jesus é que vai dizer, porque a gente pensa que a gente sabe de tudo, mas a gente não sabe. Ele olhou para o garoto e pensava, o garoto é somente surdo. Tem os espíritos malignos que é surdo. Depois, você vai ver na escrita lá na frente, você vai entender. Aí respondendo-lhe Jesus disse, ó geração incrédula. O que Jesus estava querendo dizer? Cadê a fé de vocês? Cadê a determinação de vocês? Porque, irmão, aonde tem dúvida, milagre não acontece. Sabe por que você ainda não venceu esta batalha, este problema, essa dificuldade? Porque você fica na incerteza, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Não, profetiza. Já deu certo.
a vitória já é garantida na minha vida. É direito seu contar só quando a bênção for concretizada. Mas que você tem que profetizar positivamente, você tem que profetizar. Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus está dizendo, traga ele aqui para mim. Eu vou fazer o que vocês não fizeram. E a Bíblia diz no versículo 20 que trouxeram-lhe. E quando ele o viu, quando ele viu Jesus, o Espírito se agitou. Com violência. E caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando. Aí perguntou ao pai. Quem perguntou? Jesus. Irmão, você acha que Jesus não sabia quanto tempo? Sabia. O Senhor queria escutar da boca dele. Porque tem coisas que às vezes a gente quer ensinar Deus a fazer. Deus sabe o que está fazendo da melhor forma, da melhor maneira, e às vezes a gente quer intervir, atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. Aprenda a esperar. Tenha paciência. Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância, desde pequeno. Aí olha as palavras do pai. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Tem noção do que é isso aqui, irmão? Imagina esse pai andando na beira de um rio. De repente a criança desce cabeça baixa dentro do rio. E aqui não é que nem nos dias de hoje, não. Se liga, chama o bombeiro, chama resgate. Nessa época não tinha isso, não. Quando o Espírito lançava, só tirava quando ele queria. Passando perto de uma fogueira, perto de um fogo, o garoto saía correndo, desesperado, possesso pela caça de demônios, se jogava dentro do fogo, saía de lá todo queimado, todo machucado. Não morria, mas sofria. Para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai não está dizendo tem misericórdia dele, mas tem misericórdia de, porque quando um filho sofre, o filho não sofre sozinho. Ei, irmão, só quem é pai e mãe sabe disso aqui que eu estou falando. Aí o pai não sabe nem que sentido ora, pastor Hinaldo. Ele fala, Senhor, trata com ele, Senhor, trata. Põe na prova. Irmão, quando o pai e a mãe vê o filho na prova, já entra na prova junto. É o pai que está vendo o filho se afogando, estou morrendo. Aí fica olhando, não, Jeová está tratando contigo. Eu quero ver na prática. Tu se joga nele, mesmo se tu não souber nadar, tu pula dentro da água e garra com ele. Ele não é que morre nós dois, mas a gente morre junto. Porque se o tratamento fosse lá individual e o pai e a mãe ficar só olhando, dizendo, Jeová está tratando. Porque, irmão, vamos ser sinceros. Só quem já teve trabalho com o filho ou com a filha sabe do que eu estou falando. Você sofre junto. A não ser que o pai e a mãe não tenham coração nenhum. Deixa lá, que morra. Estou nem botei no mundo, se vire. Já é de maior. Não vai não, irmão, vai não. É noitezinho claro. Clamando a Deus. Ele diz, tem misericórdia de nós. Ou seja, eu estou sofrendo junto. Esta dor, a dor que o meu filho sente, eu sinto também. O sofrimento dele é o meu sofrimento. A agonia dele é a minha agonia. A dor que ele sente é a minha dor.
Mas em outras palavras, se o Senhor solucionar, a vitória dele é a minha vitória. O milagre na vida dele é o meu milagre. E é tudo para a glória, para a honra e exaltação do teu poderoso nome, Senhor. Tu és Deus. Aí Deus manda dizer para quem está no templo e para quem está em casa: o teu filho e a tua filha foi selado pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo pode até tentar ceifar, mas não vai conseguir, porque ele tem o selo da graça, da unção, da presença de Deus. Deus está entrando com providência, e quando ele e ela tiver um encontro real, no tempo determinado por Deus, a história dele, a história dela vai ser mudada, e o nome do Senhor será glorificado. Espera mais um pouco. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, versículo 22, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível. Tudo é possível. Eu dou uma pausa aqui rapidinho para te explicar uma coisa. Se tudo podes crer, tudo é possível. Olha a oração do pai, versículo 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele estava sendo sincero, porque uma coisa é você falar eu creio, outra coisa é na prática. Porque na realidade a gente fala que está pronto para tudo, mas nunca está. Quem passou pelo que eu vou falar aqui agora vai entender a profundidade do que eu estou falando. Os médicos chegam e dizem: acabou, não tem mais o que fazer. Pode preparar a família. Aí na manhã seguinte, o parente morre. Está todo mundo conversando, dialogando. Na manhã seguinte do outro dia, sepultamento. Quando o caixão é aberto, é aquele desespero total. Lágrimas e lágrimas. Mas ainda está anestesiado. Aquela pessoa que outrora, horas antes, disse: a vontade de Deus é essa, né? Cabe a gente respeitar a vontade do Senhor. Agora está descansando, está nos braços do Pai. Mas quando chega na hora em que o caixão começa a descer, é aonde o desespero se intensifica. Um ditado popular, é aí que a ficha cai. É aí que entra o desespero de você olhar e dizer: é a última vez, é a última vez, e não vou ver nunca mais. O pai disse: eu creio, Senhor. Mas no fundo ele entendeu que a fé dele não era suficiente, não era composta a tamanho, a nível de suportar, de crer, de acreditar que o Senhor poderia fazer infinitamente mais. Mas ele diante de Jesus disse: Senhor, ajuda-me, a minha incredulidade. Eu não entendi, em outras palavras, a minha fé é pouca, eu creio de palavras, mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor me dá graça, se o Senhor me dá força, eu vou crer não de palavras somente, mas de atitudes, e eu viverei o milagre na minha vida e na vida do meu filho. Tem momentos que a gente tem que reconhecer. Não é vergonhoso diante de Deus você falar: Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, se não for o Senhor, eu não vou suportar. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pouca. Isso diante dos homens. A Bíblia também diz que não podemos demonstrar fraqueza aos nossos
inimigos. Você pode olhar para o adversário das nossas almas e você está lá, ó, você está fraquinho, só bagaço, mas você está, tu é firme com Jesus. Aqui não tem para inimigo não, aqui não tem para Satanás não, aqui não tem para demônio não. Mas diante do Senhor, você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu estou só o caco, Deus, eu estou só o pó, Deus, eu estou só as cinzas, Deus, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu estou trincado, Senhor, eu estou vazio, Senhor, mas eu estou nas mãos do oleiro. Se for possível, se for preciso, se for necessário, ó Pai, me quebra e me faz de novo, mas faz de mim um vaso novo conforme a tua vontade. Mas do jeito que eu estou, Pai, eu não quero mais ficar. Aí ele vai entrar com providência, vai mudar a tua história, vai mudar a situação e você vai chegar no seu objetivo final. Reconheça diante de Deus. Aleluia, aleluia. Aí, e Jesus, vendo que a multidão concorria, em outras palavras, apertava-os, repreendeu o espírito, dizendo-lhe, agora é Jesus: espírito, Jesus disse, espírito mudo e surdo. Eu imagino quando Jesus fala assim, mudo, o pai olha e disse, que ele é mudo eu sei. Agora quando Jesus fala, e surdo, imagina o pai olhando e dizendo, eu não sabia que era surdo. É por isso que várias vezes eu repreendia, eu alertava, eu dizia, meu filho não faça isso, meu filho não é por aí. Agora eu entendi, é porque ele estava surdo, espiritualmente falando, porque não era uma surdez natural e nem carnal, mas era esse que causava essa surdez, a casta de... Eu já carreguei essas castas em meu corpo quando eu não servia a Deus. Aí tem gente que está dizendo, está repreendido, pois eu nunca carreguei. Tu acha que quem fazia tu requebrar na boquinha da garrafa era quem? Era o Espírito Santo? Não, irmão, era casta. Deus teve tão misericórdia de tu, tirou você daquela vida capenga, humilhante, achava que estava abafando. E tu que era conhecido como o galinha da onde você mora, hoje é ovelha, pastora missionária Terezinha, mas outrora era chamado o galinha. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que era chamado galinha porque queria ser mulher, não. Galinha era um ditado para o cabo aqui, namorador. Você está entendendo? Namorador demais, que gostava de ficar com uma e com outra. Deus teve tão misericórdia dele, tirou ele logo de lá, para que ele não fique no dia do arrebatamento da igreja. Está entendendo? Para que ele não fique do lado de fora quando a última porta se fechar. Você está entendendo? Para que ele não fique do lado de fora da cidade santa. Deus teve misericórdia e tirou ele de lá, porque a igreja é composta dos ex. Os ex, irmão. Tem gente aqui que se ele fosse contar quem ele era antes, é bom que tu nem saiba. Tu vai dizer, meu Deus do céu, e eu estava perto desse trem, dialogando, tendo tanta proximidade, misericórdia. Esse homem era o cão em pessoa. Era o cão nele mesmo. Aliás, era ele no cão. Não era nem o cão que usava ele usava o cão e abusava.
Mas Deus mudou a história. Aí a Bíblia diz que os que eu disse, espírito mudo e surdo, esta surdez é que não deixa a gente escutar. Por que eu falei que eu tinha casta de demônio também comigo? Porque meu pai e minha mãe me aconselhavam, eu não escutava. Pessoas pregavam para mim, eu não escutava. Conversa, bispo, eu escutava com os ouvidos carnais, mas com o espiritual não fazia diferença nenhuma. Não tinha nem um pingo de noção do perigo. Era brincando com fogo todo dia, e quem brinca com fogo uma hora acaba se queimando. Mas um dia Deus tirou a surdez espiritual. Eu lembro como se fosse hoje, no dia em que Ele tirou esta surdez espiritual. Foi lá no cemitério do Gama, de frente à capela de número 2, quando o carro da funerária Bom Pastor chegou, aquela Santana Quanto Verde, carregando o corpo, a matéria física da minha irmã. Foi diante a ver a cova, a sepultura, aonde a matéria física da minha irmã seria sepultada. Foi a olhar dentro daquela capela e ver aquelas coroas de flores em memória, que as escamas, que a surdez espiritual caiu dos meus ouvidos, e eu ouvi aquela voz suave dizendo: meu filho, meu filho. Não era a voz do meu pai terreno, mas era uma voz incomparável. Eu olhei para um lado, para o outro, pensando: tem alguém falando comigo? É coisa da minha cabeça? É imaginação minha? E ele falou de novo: meu filho, olha para trás. Eu virei. Ele disse: está vendo essas coroas em memória? Eu confirmei, disse: tô. Ele disse: olha lá para frente. Está vendo aquela cova? Eu disse: tô. Os pastores vão passando com o caixão da minha irmã, levando a matéria física. Ele disse: está vendo esse caixão? Eu disse: tô. Ele disse: aquelas coroas, aquela cova, e esse caixão não era para ela, era para você. Colhi a minha flor do meu jardim para poupar a tua alma, mas a partir de hoje tu nunca mais serás o mesmo. Tu serás um pregador do evangelho, um pastor de ovelhas, para a glória do meu nome. Depois que ele termina de falar essas palavras, eu sou conduzido até onde o corpo estava. Todos já estavam ali em prantos. Eu fui me aproximando em passos suaves, e quando eu parei de frente àquele caixão, a voz tornou a falar e disse: meu filho, despede da matéria, porque do pó veio, mas para o pó tornará. O que está aqui, meu filho, é apenas o corpo físico, mas a alma, o espírito, aqui não está. Não temas o homem que mata a carne, que mata o corpo, mas temei antes aquele que tem poder, tanto para matar o corpo, a matéria física, e lançar a alma do homem no inferno. Eu entendi. Deus escolheu a minha irmã na fase de maior intimidade com Deus que ela estava. Ela morreu salva. Não porque morreu, não porque, como muitos dizem, que depois que morre, era bom porque morreu, foi salvo porque morreu. Não.
o testemunho de vida testificava. Deus colheu. Foi outra palavra que ele disse para mim: eu colho. Eu sou Deus que colho para salvar milhões de almas. Eu contei esse testemunho aqui nesta tribuna há 2 anos atrás. E esse testemunho está chegando a quase 1 milhão de visualizações. Através do testemunho que eu vivi, é que lá tem centenas e centenas de pessoas voltando para Cristo, entregando suas vidas ao Senhor. Lá tem vidas dizendo: agora eu entendi por que meu pai colheu a minha mãe, por que Deus colheu a minha mãe. Lá tem pessoas dizendo: agora eu entendi por que Deus colheu o meu irmão. É porque Deus colhe para salvar milhões. O Deus da Bíblia nunca perde. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ele entregou o garoto ao pai, com vida, liberto e transformado. Deus manda eu liberar essa palavra para alguém que está aqui dentro e para alguém que está sendo alcançado por esta palavra. Deus vai devolver na tua mão o teu filho, a tua filha, vivo, salvo, liberto, liberta, transformado e transformada para a glória dele. Tu verás, assim diz o Senhor. Aí quando Jesus entra em casa, os discípulos fazem uma pergunta a ele: por que nós não podemos expulsar? Porque esta mesma passagem ela é frisada em Mateus 17:14, e em Lucas 9:37 até o 45. Aí Jesus disse assim: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu concluo aqui. Lembra que eu falei no início da mensagem? Dependendo da batalha, a gente tem que mudar as armas. Mas bispo, oração e jejum nunca deixa de ser arma. Sim, nunca deixa. Sempre vai ser. Só para você entender na lógica humana. Se eu tenho aqui uma 9mm, mas eu pego a 9mm e deixo ela aqui, vou usar o fuzil. Pelo fato de eu usar o fuzil, a 9mm deixa de ser uma arma? Não. Se eu deixo o fuzil e vou usar 9mm, o fuzil deixa de ser arma? Não. Dependendo da batalha, eu mudo as armas. Exemplo: dependendo da situação, eu não vou entrar com a oração. Isso não significa que eu não posso orar, mas tem caso que é apenas um aconselhamento. Você chega para o filho e diz: meu filho, não vá por ali, se tu for tu vai sofrer. Aí o filho: é mãe, obrigado. Ô pai, obrigado, viu? Jamais eu vou por lá. Não vou. Você usou uma arma, aconselhamento. Mas se tu dá o conselho e amanhã e depois o filho e a filha está fazendo tudo errado, aí você fala: eu tenho que mudar a arma agora. Agora eu vou com oração. Aí eu vou intensificar mais esse negócio aqui. Eu vou usar outra arma do jejum. Aí eu vou usar outra arma da vigilância. Porque não adianta orar e jejuar, senão vigiar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Já estou terminando, irmãos.
Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, orai, para que não caias. Não precisa ser muito entendido para compreender que se você não vigia e não ora, o que acontece? Tu cai em tentação. Você está entendendo? Porque a carne é fraca, mas o espírito está forte ou pronto. Então crente tem que andar armado. E é bom que nem precisa ter posse de arma, né? No exército, né? Não precisa ser CAC, né? Só precisa ser crente. Não precisa ser, como é que é? CAC. Ser crente. Usa essas armas aqui. Agora, se tiver desarmado, aí é perigo. Aí por isso tem crente que é baleado 24 horas pelo adversário. Só anda na UTI espiritual. E ainda fica todo dia irmão, o diabo está furioso comigo, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo. Ah, o diabo hoje, o diabo ontem, o diabo. Para de dar legalidade e credibilidade ao diabo. Para. Quando você usa arma é diferente. Não vem não, cão, não vem não, que aqui você não pode. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Dá uma de doida por Jesus dentro da tua casa. Levanta de madrugada, quando esse homem estiver dormindo, ele te atribula tanto. Levanta de madrugada, vai clamando o sangue de Jesus na cozinha, na sala. Diz: eu te repreendo, Satã. Pega a tua bagagem e vai embora. Pega a tua mochila, vai embora. Sai da vida do meu esposo, sai da vida dos meus filhos, sai do meu casamento, sai da nossa finança, sai da nossa saúde. Sai, sai, sai. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora. Usa as armas que Deus te deu. Agora eu estou morrendo, é tanto ataque, o diabo está para me matar. Usa a arma, tu está armado e não sabe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em outras palavras, orar em todo o tempo. Mas não tem um tempo para estar orando. Não tem. Orar sem cessar é constantemente. Tu está indo para o serviço, está indo para a parada, tu está: Senhor, me cobre com teu sangue. Pai, me dá vitória. Você dá a mão quando entra no ônibus: Senhor, me cobre com teu sangue. Você está no caminho: Senhor, eu busco a tua presença. Vai comigo, Senhor, corta os laços, desfaz os embaraços. Você está trabalhando no seu trabalho, está orando, falando em espírito, orando sem cessar em todo o tempo. Isto é orar sem cessar. Eu finalizo dizendo: as armas do crente que eu quero destacar nesta noite, na conclusão, é vigilância, oração e jejum. Nesse caso aqui, adiantava um aconselhamento. Eu vou usar a arma do aconselhamento. Ô meu filho, não se lance no fogo, meu filho. Estou lhe dando conselho. Primeiro, ele não escutava, não falava. Você está entendendo? Estava nem aí. Aqui teve que entrar jejum e oração. Depois desse dia aqui, os discípulos só voltavam para casa envergonhados se não orasse e se não jejuasse. Eu finalizo dizendo para quem está no templo e para quem está em casa: tenha reservas. Tenha bala no pente. Que bala no pente é essa? Jejum e oração. Crente que ora e jejuma tem vitória. Crente que não ora e não jejuma passa vergonha. Eu já fui chamado em ocorrências assim.
Você está entendendo? Gente desconcertada tentando expulsar demônio. Não tem reserva. Está desarmado. O Senhor apreendeu a arma dele e dela, porque está fora do altar, está fora da direção, está fora do caminho. O negócio fica estreito, não vigiou. E à medida que as coisas vão se findando, vai se estreitando, Deus vai despertando um e outros do jeito dele. Você está entendendo? Só para você entender e para a gente terminar. Os discípulos foram na casa deste homem. Foram, irmãos? Os discípulos foram lá na casa deste homem, dizendo: a gente veio aqui para libertar teu filho. Foi assim? Não. Foi não. Não foi. Mas foi o homem que levou até os... Se eu fosse você, eu se armava mais depressa possível. Tu pode estar em casa descansando. Eu vou desligar o celular. Quando pensa que não, alguém bate no teu portão e falta derrubar. Diz: ô crente! Quando tu abrir, diz: pelo amor de Deus, socorre-nos. O que foi? Está endemoniado aqui. Aí o que tu vai fazer? Vou ligar para o pastor. Ô irmão, se tu ligar para mim essa semana, não vai conseguir falar. Meu telefone está com problema. Fica mais sem rede do que com. Aí é tu mesmo ou tu mesmo. Se tiver reserva, o inimigo sai. Se não tiver, o negócio fica estreito. Já viu que tem gente que vê alguém endemoniado e fica só de longe só? Só falta fazer assim, sabe? Vai lá. Usa arma. Não é só o pastor que tem que usar arma, não. Os discípulos têm que usar as armas também. Tem que ter reserva. Tem que estar preparado. Tem que estar pronto. A nossa luta, a nossa peleja não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades que habitam neste mundo perverso e cruel. Mas te prepare, porque nesta noite Deus está te revestindo de poder e de autoridade. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem obra maligna que vai parar, que vai deter a tua vitória pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Se arme nesta noite. Se arme nesta noite. Você vai vencer esta batalha através da vigilância, jejum e oração. Problema não se empurra com a barriga. Problema se resolve. Apresenta a Deus a tua causa, a tua petição. Confia nele e prepare-se para vencer. E o nome dele ser glorificado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou lhe dar um conselho pastoral. Se afaste de tudo aquilo que outrora já te trouxe prejuízo. Se afaste de tudo aquilo que outrora te deu prejuízo. Eu não vou nem sapatear para entregar isso aqui. O ano ainda não acabou. Ou você se afasta de tudo aquilo que outrora te deu prejuízo, ou o prejuízo vai ser dobrado. Eu não estou profetizando maldição na vida de ninguém. Eu digo com muita propriedade, temor e tremor. Assim diz o Senhor. Ou tu se afasta daquilo que outrora te trouxe prejuízo, ou te prepare para antes desse ano terminar, o prejuízo dobrar em sua vida. Isso está sendo gravado. Eu não quero e nós não queremos receber uma notícia ruim sua. Porque Deus é zeloso.
Deus é misericordioso. Deus te ama. Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou te dando mais uma oportunidade. Não deixe passar. Tu sabes que quem sofreu foi tu. Tu sabes que tu estava sozinho e ninguém pôde te ajudar. Tu sabes que foi noites e noites em claro que tu clamava e dizia: Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E tornou a fazer. Eremanchu e Caio. Lemerion trumi canto ramachandereba. Proviasteri me ande que ouva, nem me cau estéreo. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus filhos e aos seus profetas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja nesta noite. Deus é zeloso e Ele te ama. Ele não quer que você volte a sofrer tudo que você sofreu. Abrace esta responsabilidade. Assim diz o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Que quer entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém? Que quer fazer parte da família que vai morar no céu? Que quer atender o chamado de Cristo? Que não aceita mais viver o que você viveu outrora? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Não tem? Tem. Simplesmente não quer ver. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Esta palavra não volta vazia. Não volta vazia. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Não é coincidência. Deus reservou essa noite para falar com você, como um pai que fala para um filho, frente a frente. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque Ele quer o melhor para você. Você pode dizer amém?